eu tô. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Bem, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais uma live. Na descrição você encontra o meu Pix. Na página inicial do canal você encontra um curso de teologia, pagamento único. Também, caso queira falar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, que está na página inicial deste canal também. Então, você encontra tudo no link da página do canal. E caso esteja na live ao vivo, vai ter um Pix na direita, meu número de telefone, mas na descrição você tem meu e-mail, caso queira, caso queiram, né, fazer alguma doação, caso possam, fechou? E, sinceramente falando, eu nem tava afim de fazer live, nada, mas hoje falei: "Ah, cara, eu vou meter bronca aqui, fazer uma live", faz tempo, faz um tempinho que eu não faço live com vocês. Eu tive que, como semana passada eu tive que me preocupar com moto, como eu disse, domingo retrasado, não domingo passado, mas o domingo retrasado, minha moto parou de funcionar, e aí eu tive que correr atrás de mexer na moto. E eu não levei no mecânico, eu mesmo fui trocando as peças, então troquei vela, bobina de ignição, CDI, chicote da moto. Aí comprei essa bobina que poderia ser o problema, e adivinha onde que era o problema? É aqui. Então abri o motor da moto, né, parte do lado esquerdo da bis, troquei a bobina de ignição. Olha o estado disso aqui, por isso que ela não funcionava direito. Ela estava dando problema, né, então a bobina de ignição deu problema. Então, graças ao nosso bom Deus, a moto já está funcionando, e com a moto funcionando eu estou em sossego. Até comprei esse equipamento aqui, era para eu ter devolvido hoje, acabei não devolvendo. Isso aqui é um sacador de magneto. Isso aqui eu já estou preparando para a próxima moto, que quando eu puder comprar, eu vou comprar, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça dele. No dia que eu puder comprar uma moto, eu não vou mais levar a moto para mecânico. Eu não quero mais levar, porque assim, é muito canseira, né, cara? É muita canseira, e os caras não resolvem o seu problema, né? Você quer resolver o problema, eles não resolvem. Então, é isso, tá? Então, quem puder fazer uma doação via Pix aí, meu telefone tá do lado aqui, caso alguém queira conversar comigo. E o meu convite é esse, tá? E meu convite é simplesmente esse aí, beleza? Então, caso alguém queira conversar comigo, meu telefone se encontra aqui do lado. E é isso. E bora trocar uma ideia. Castor Polix, né? Boa noite, né? E é isso aí. E bora trocar uma ideia sobre isso. Então, vale a pena fazer teologia hoje? É, essa é uma pergunta que eu acho interessante. É uma pergunta que eu mesmo acho interessante. Deixa eu só copiar o link aqui, compartilhar aqui. Cadê os marujos? Marujos, pirataria. Isso. Que Pronto. Então, salve Bradocoso. Então, a questão é: vale a pena fazer teologia? E eu respondo que sim. Se for para você, se você tiver o foco de fortalecer sua igreja, fazer a igreja crescer, você tiver essa mentalidade, eu acredito que vale a pena sim. Se você tiver a mentalidade de querer ganhar dinheiro, esquece. Teologia não é uma área que lhe dê dinheiro. Ah, o velho da lancha tá aqui. Ô, velho da lancha, faz quanto tempo que você não aparece, rapaz? O velho da lancha agora tá sossegadão, hein? Tem que chegar, tem que chegar já, meter bronca, hein, o Breda. Tem que começar a gravar seus vídeos também, hein, Breda. Volta a gravar os vídeos. Volta, Breda. E falando isso, a faculdade tá com algum desconto. Quem quiser fazer um curso de faculdade, seja qualquer matéria, fala com o Breda. Talvez, se a faculdade que ele representa oferecer, já era. O preço é super acessível. Eu fiz a faculdade de letras, português e inglês com ele, né? Eu queria estar numa situação um pouquinho melhor financeira para poder já fazer, sei lá, uma outra faculdade, né? Mas por hora eu tenho que focar outras coisas, né? Tenho que terminar de pagar a moto, tenho que terminar
né? Tô devendo, tive que pegar umas moedinhas emprestadas com o velho da lancha aí pra poder mexer na moto em si, mas estamos aí na atividade, estamos aí na correria, né? E é isso aí. Mas vamos lá. Então, assim, se você quiser focar no crescimento da igreja, da sua igreja local, vale a pena fazer um curso de teologia. Aí surge a pergunta: ah, eu faço livre ou faço aprovado pelo MEC? Cara, um conselho que eu dou é: faz livre, faz o curso de teologia livre. Ah, mas eu queria ter tanto um diploma pelo MEC. Faz uma faculdade de letras, faz uma faculdade de filosofia ou faz uma faculdade de história. Eu repito muito isso aqui. E por que que eu repito isso? Porque é aquilo, se você tiver um diploma aprovado pelo MEC Teologia, um diploma livre, não vai ser, a diferença entre eles não é grande. Agora, a diferença entre você ter um diploma de teologia aprovado pelo MEC e um diploma de história ou um diploma de letras é grande, entendeu? Fora que, enquanto você faz um curso livre igual o do canal aqui, eu apresento um curso livre aqui que custa, no dia que eu tô fazendo essa live, ele custa R$ 300. O curso todo é R$ 300. Dá para você pagar o curso e ainda pagar a mensalidade de uma faculdade. Ô Breda, quanto é que tá a mensalidade aí de um curso de história e de letras aí da faculdade que você representa, tá? Quanto é que tá? Responde para nós aí. Manda para nós aí quanto que sairia hoje, se uma pessoa falar assim: "Ah, quero estudar história, ou filosofia, ou letras português e inglês, ou geografia", mas tá dentro ainda, né, mas principalmente letras, português e inglês, história, filosofia e sociologia. Aí, ó, R$ 130. Tem a entrada? Tem que a pessoa tem que pagar a taxa de inscrição, alguma coisa, né? Acompanhe o canal do Breda, tá? O Breda depois ele vai comentar, que eu vou deixar fixado no comentário da live. Mas R$ 130 por mês. Então você paga R$ 300, faz a faculdade de teologia, o curso livre de teologia, e com 130 por mês, você faz uma faculdade de história. E quando alguém perguntar alguma coisa para você, você fala: ó, tô fazendo faculdade de história, tô fazendo faculdade de letras. E é... isso ajuda e contribui muito para você como indivíduo. Porque acontece o seguinte, você tem a força de um exército, ele se mede não pela força do mais forte, mas a força de um exército é medido pela força do mais fraco. Então, por exemplo, quando você, que é o mais fraco, vamos supor assim, você é o mais fraco da igreja, e você foca em crescer e você cresce, você decide fazer uma faculdade, você sai daqui e vai para cá. Você fortalece a igreja, você fortalece o seu convívio, entendeu? Então, quando você se fortalece, você está fortalecendo a igreja. E por que eu digo se fortalece? Porque tem coisas que você vai aprender em teologia que vão ajudar. E tem coisas que você vai aprender em história que vão te ajudar a entender questões teológicas, né? E talvez, sei lá, como historiador ou como um professor de letras ou como alguém que tenha noção de literatura, você vai começar a olhar para o texto de outra forma. Mas vamos voltar aqui à questão somente do curso de teologia. E se quiser fazer um curso de teologia também, ó, o Breda, a faculdade do Breda, também a faculdade que o Breda representa, o Severino Breda aí representa, ela também tem teologia, né? Que também está no mesmo valor, né? Uns R$ 130 no dia de hoje, né? Então, quem quiser fazer um curso de teologia, eu particularmente não aconselho, aconselho isso. Faz um curso livre, pagamento único, que é o do tem no canal aqui, e aconselho um curso de História ou Letras, assim, área de humanas para o curso, para os seus cursos, né? Para você ter um diploma aprovado pelo MEC e um curso teológico. Aí você tem 2 diplomas e um contribui com o outro. Ah, mas eu queria depois fazer uma pós-graduação em Ciências da Religião. Você com diploma de História, você pode fazer. Você com diploma de Letras, você pode fazer. E não atrapalha. Então, que nem eu não tenho formação em pedagogia, só tenho licenciatura. Porém, eu tenho pós-graduação em pedagogia. E por que eu pude fazer? Porque é natural, é normal isso. E assim vai, né? Então, a ideia é esta, né? Fechou?
E essa seria a ideia essencialmente. Mas deixa eu ver aqui alguns comentários. Hã, Castor Polix, Bradocoso, Breda, Alan Freire, salve Alan, estou chegando agora, já deu o like do Amazonas, tamo junto Alan. O Alan, demorei pra falar com o Alan, cara, é um cara formado em história, ele tá se formando em história também, cara. Demorei pra falar com Alan, Alan Alan Freitas. Não, é outro Alan. O que eu tava conversando aqui é com o Massaneiro. Eu demorei pra falar com o Massaneiro e o Massaneiro ele é um cara que tá cursando história, gente boa pra caramba. Desculpa confundir você, ô Alan, né. Deixa eu ver se tem o Braddock. Vamos lá. O Alan Freira Gomes aqui colocou: "Eu estou terminando meu cursinho básico de teologia pela CEADEB, Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus do Brasil". É isso aí, cara. E fala pra nós aí, compartilha um pouquinho do que você já aprendeu dentro do curso, que você não aprenderia fora, né. O que que você aprenderia, o que que você aprendeu dentro do curso, mesmo que sendo básico, que você não aprenderia fora do seminário, né. Lembrando que é interessante o seguinte, você tem essas matérias que você vai estudar que se não fosse pela faculdade ou pelo curso, pelo seminário, você não estudaria. Geografia bíblica, a escatologia, né. Por exemplo, eu não sou um cara que fico estudando profecia. Eu não sou um cara que fica estudando profecia. Porém, eu acho muito relevante esse estudo. E dentro do estudo de profecia dentro da faculdade, do seminário, de curso teológico, eu aprendi que existem pelo menos 3 linhas de interpretação profética. E isso não é comentado dentro das igrejas muitas vezes. Você vê lá o pregador fazer o sermão sobre determinado tema, e ele não te explica a linha que ele está seguindo, né. E dentro de um curso seja de seminário ou de faculdade, você vai aprender que existe. Então você começa a olhar, você começa a julgar melhor os sermões. Então é muito importante isso, né. Fechou? Temos licenciatura, pá-pá-pá, temos tecnólogo em ministério pastoral 2 anos, bacharelado em teologia de 3 anos, curso de capelão. Cara, tem no o próprio Nascido tem o curso de capelão, tá. Tem o curso de capelão. O Vai no Nascido de Novo, canal Nascido de Novo, eles têm o curso de capelania, cara. Ou entra em contato comigo, eu indico lá pra você, beleza? Eh, o capelão é um cara, assim, que ele vai, sei lá, ele faz coisas simples, ele vai pra hospitais, né. O capelão ele vai em hospitais, ele tem um treinamento nesse sentido. Tem um outro curso também chamado juiz de paz, eu não sei exatamente o que que um juiz de paz faz, porque não me interessa também, mas o capelania, ele te ajuda a treinar esse processo de você cuidar, né, cuidar da parte espiritual de um aspecto, não no sentido pastoral, mas no sentido de aconselhamento mesmo, né. O pastor, ele é líder da igreja, o capelão, ele ajuda o pastor, mas ele, por exemplo, você tem um time de futebol, você ser o capelão do time de futebol. Você tem um time de escoteiro, é o capelão, você tem o capelão. Você tem na igreja, uma no hospital, você vai ter o capelão também, né, então é bem interessante, tá. Então vai lá no canal Nascido de Novo ou entra em contato comigo, meu telefone tá aqui fixado mesmo, né, então já era. Bradocoso. Elton Moreira, formado em teologia e história. Ô Elton, manda uma mensagem para mim no Zap então, pra gente trocar uma ideia. Manda mensagem: "Ó, aqui eu sou o Elton Moreira, tal. Você é formado em teologia e história?" Já era, mano. Eu tenho um grupo só de historiador. Eu tenho um grupo que só tem historiador, que eu faço parte. Então, se quiser fazer parte dele, só entrar em contato comigo aqui. Isso se você já não tiver no grupo, né. Isso se você já não tiver no grupo. Fechou? É um grupo mais voltado pra galera que tem formação em história, tá. Que Aí você olha: "Nossa, mas por que que você faz isso, Adolfo, né? Você tem um grupo só de historiadores?" Sim, eu tenho um grupo onde que a galera é formada em história, porque a gente fala a mesma língua, né. E que tipo de língua? O mesmo treinamento histórico, às vezes a gente quer discutir um tema só histórico mesmo, né, sem aquela
coisa de, vou ficar discutindo teologia e tal, né, que teologia também é discutir história, só que o treino, o interesse é diferente. Às vezes, como que eu posso dizer? A gente quer discutir uma guerra. Quero discutir a guerra de Napoleão Bonaparte. Isso você não vai estudar em teologia. Quero estudar a Segunda Guerra Mundial, que me interessa bastante, né? É um assunto que me interessa bastante. Essa parte aqui, ó, é só sobre ditaduras e Segunda Guerra Mundial, praticamente. Tem alguma coisa de Segunda Guerra Mundial aqui também, mas é pouquinha coisa. Mas aqui é só, né? Igual eu estudo Império Romano. Conhecer sobre o Império Romano me ajuda a entender bastante a questão de Novo Testamento. Mas estudar Império Romano é estudar Império Romano. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa ajuda na outra? Sim. Mas, às vezes eu só quero saber de Júlio César, tá ligado? Então, por isso que eu tenho um grupo só de historiadores, pra gente conversar sobre isso, né? Falar sobre movimentos de rua, né? Que eu gosto bastante também. E assim vai. Então, nós temos essa questão aí. Fechou? Então, caso queira participar do grupo, o Elton está convidado, beleza? Só mandar mensagem para mim falar, aqui é o Elton Moreira, tá? E fechou. Formado em Teologia e História, o Elton Moreira vai concordar comigo com o que eu estou dizendo. Bradocoso, Altiles Pereira, assim, Júnior Cardoso, boa noite, tamo junto. E bora trocar uma ideia, ó, agora é quase 10 horas. Já, quando bater umas 10 horas eu vou dormir, né? Que amanhã a gente tem obra para mexer. Mas, nossa, cara, eu já fui melhor para gravar vídeo. Antes eu conseguia gravar vídeo metendo bronca, pauleira. Às vezes eu postava 2, 3 vídeos. Hoje eu tô bem mais devagar, né? Inclusive também eu tô com outros canais, né? Então acabo indo um pouquinho mais devagar nesse aqui. Mas tem alguns vídeos que eu quero subir aqui ainda, né? O vídeo do não. Cara, quando o carinha me perguntou, eu respondi, falaram que eu tava doido, e eu falei, não, pera aí. E aí eu vou pegar mais textos do Novo Testamento em que o não aparece como pergunta sem estar no início da frase. Então é bem interessante isso aí. O Bradock, na sua opinião, qual é a área mais importante da teologia? Não, cara, a própria teologia ela é uma área importante, mas a que mais me interessa é a área histórica, né? Eu acho que o contexto histórico ele pesa muito e ele é muito mais fácil de usar do que o grego, porque o grego e o hebraico são áreas muito importantes, né? Assim, tipo, é a base da teologia, é a base da interpretação. Porém, o contexto histórico ele nos ajuda tanto quanto o próprio conhecimento da língua original. Porque se você tiver o conhecimento da língua original, mas não tiver conhecimento do contexto histórico, você comete erros, entendeu? Você comete erros. Então, eu poderia dizer que a área mais importante da teologia é o contexto histórico, né? Contextualizar historicamente as passagens. Então, por exemplo, se você sabe, a título de exemplo, em que contexto João escreveu o Apocalipse, você faz muitas explicações que se você não soubesse, você não faria, entendeu? Então o conhecimento histórico ele é muito importante dentro da teologia. Por isso que eu sempre falo, faz teologia livre e faz o de faculdade de história. Ou faz a faculdade de letras, porque aí você aprende a lidar com literatura, com texto, com linguística. E isso ajuda demais dentro da análise teológica, né? Compreensão de texto. Então isso aí é muito legal, né? Dentro da história você também tem um processo exegético. Então você aprende a lidar com documentação, com documentos. Então documentos antigos. Então é muito interessante, muito importante. Você colocou, mas apagou, Bradock, você tem a área da crítica textual. Então, a área da crítica textual, ela trabalha com o grego e com a história, né? Ela trabalha com a área do grego e da história. Crítica textual é basicamente isso. É você ler o documento antigo e você saber de onde que ele veio. Se ele veio do Egito, se ele veio de Bizâncio, se ele veio da região ocidental, se ele sofreu uma interpolação. E isso aí
é basicamente história, né? Tanto que muita coisa que eu sei de história ajuda muito na hora de eu falar de crítica textual, né? E por aí vai. Ah, o R. Soares colocou apologética e mais. Cara, a apologética é uma área importante dentro da teologia, porque a apologética é a defesa da fé. Mas defesa da fé em que sentido? Defesa da fé cristã contra os pagãos. Agora, o problema é que você tem apologética hoje no cristianismo, apologética do cristianismo contra o cristianismo, né? Então você vai ver o católico falando mal do adventista, o adventista falando mal do católico, o ateu falando mal do cristão, né? Mas o ateu já é fora do cristianismo, mas você tem os grupos internos brigando entre si. Eu acho isso um pouco, como que eu diria, irrelevante. Eu acho um pouco irrelevante. Porém, né? Fazer o quê? Fechou? Você recomenda fazer pedagogia? Elton, é assim. Como que eu posso dizer para você? É, é isso que eu ia falar, Breda. Vai depender do seu talento. Pedagogia, ela vai permitir você trabalhar com que tipo de criança? De berçário até quinta série, se eu não me engano. Quinta série? Quinta série. O que que acontece? O que que acontece? Se você tiver intenção de trabalhar com isso, ou paciência, faz. Se você não tiver, não faça. Que nem eu. Eu não tenho paciência para lidar com crianças dessa idade. Eu já tenho mais facilidade de lidar com adolescentes, jovens e adultos. Crianças não. Então, o que que acontece? Para mim, pedagogia não é útil. Para você, talvez seja. Então, já era. Abraço. Tudo certo. Entendeu? Aí entra aquilo que aquilo que o Breda colocou. Depende do objetivo em fazer pedagogia. Que nem eu fiz história, teologia, história e depois eu fiz letras. Então o que que eu fiz? Eu tentei abranger o campo de trabalho que eu posso cobrir. Se eu fizesse pedagogia, não ia abranger. Abrangeria sim, mas é um tipo de gente que eu não, um tipo de trabalho que eu não estaria, eu não sei se eu me daria muito bem pelo meu jeito de ser, né? Então é isso aí. Júnior, todo livro que você vê atrás de mim é livro de pesquisa, parceiro. Todo livro que você vê. Tudo que você vê aqui é livro de pesquisa, não tem como, tá? Ah, tá, tá, tá. Legal. Então, a gente tem que olhar por esse, acho que você teria que olhar por esse ângulo, por essa abordagem, tá? Por esse caminho, fechou? E seria isso, tá? Então, assim, mas vamos. Podem mandar perguntas, tá, gente? Agora falta 3 minutos para as 10 horas, né? Então sinta-se à vontade aí para perguntar. E quem puder fazer uma doaçãozinha de umas moedinhas para nós, eu agradeço, tá? Vou até ver se alguém já fez aí. Pai da velho da lancha. Vai dar lancha, vai dar quanto para nós dinheiro hoje? Eu uso com o velho da lancha. Eu não sabia dessa não, que o juiz de paz pode fazer casamento em cartório. Juro que eu não sabia. Tão natural quanto a luz do dia. Essas moedinhas que cair aí vão me ajudar bastante a pagar as contas da moto aí, rapaz. Falar pra você, foi dinheiro, hein? Foi 20 da vela, 50 da bobina, 80 do chicote. Aí CDI foi mais, acho que uns R$ 30. Mano, foi dinheiro, foi din-din, cara. Fora moedinha que eu peguei emprestado, velho, da lancha.
Não é fácil não, cara, não é fácil não. Vamos lá. Existe alguma Bíblia em hebraico que possui o Novo Testamento e vice-versa? Com a Bíblia em grego? Não, cara, a minha aqui, pô, essa pergunta sua é fácil, é a minha aqui, ó. Essa daqui que é vendida pela Sociedade Bíblica Trinitariana, ela tem o texto grego e tem o texto hebraico, ó. Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego. Agora, se você quer um Novo Testamento em hebraico, aí você tem que comprar a parte. Porque aí o Novo Testamento em hebraico, ele é tradução do texto grego. Qualquer Novo Testamento em hebraico é tradução do texto grego, tá? Mas a pergunta que deve ser feita é em que momento você vai usar o Novo Testamento em hebraico, né? Porque acho que ajudaria muito se você usar a versão em aramaico do Novo Testamento. E por que que tanto a versão quanto a tradução hebraica, quanto a versão aramaica ajudariam bastante? Porque o Novo Testamento ele foi redigido em grego, mas o contexto ele se passa muito, principalmente nos evangelhos, num contexto aramaico, né? É a Peshita. Então eu acho que, assim, seria interessante para uma análise essa questão, para reforçar o texto grego, mas do contrário é complicado, né. Não vem com esse negócio de Peshita Nazarena não, manda esse povo tudo pra puta que o pariu, tá, ô Polix. Não é Peshita Nazarena não, isso aí é coisa de fresco, tá ligado. Desculpa, é coisa de fresco. Peshita ela é uma tradução feita no quinto século, da era cristã, quarto, quinto século. Você tem as velhas siríacas, a versão siríaca, que são traduções feitas em Antioquia, que são versões feitas em Antioquia, não é em Israel. São traduções feitas do texto a partir do texto grego em Antioquia, entendeu? São versões antigas, né? Mas é ali. Agora esse negócio, ai, a Peshita Nazarena, é fresco, tá ligado? É coisa de fresco, tá ligado? Não tem. Ah, eu estou usando aqui a versão Peshita Nazarena. Coisa de fresco. Peshita é uma versão do quinto século da era cristã. Ponto. Ah, tem dicionário de Peshita? Não tem. Então se lascou. Tem gramática de Peshita? Se lascou. Só tem inglês. As gramáticas de Peshita e os léxicos de aramaico que eu tenho são tudo em inglês, não tem em português. Em português nós temos o do Antigo Testamento, né, mas não um mais amplo que contemple o Novo Testamento. Já viu o novo vídeo do Saião que ele postou no canal dele sobre a melhor tradução da Bíblia? Não vi, cara, não vi porque eu não acompanho o Saião, né, mano? Não vi. Eu chamei o Saião um dia para fazer live, ele falou que estava muito ocupado, que não sei o que e tal, então eu deixo quieto, nem chamo mais, tá ligado? Nem chamo mais, porque os caras também é maior, tá ligado? Então esse pessoal aí, normalmente, essa galera que é muito grande ou que é grande acadêmico, eles não têm tempo para vir num canal de um Hellis Mortal como eu, né, velho, tá ligado? Então, são gente boa, tal, mas a vida deles é muito corrida e por aí vai. Então, é isso aí. Ah, mas por que que você vê pouco material? Por que que você vê pouco material de aramaico? Porque assim, até 10 anos atrás a gente penava para ter material de grego e hebraico. Quando se trata de estudo teológico, você já convidar alguém para estudar grego e hebraico já é difícil. Imagine se eu tiver que falar para você que você tem que estudar latim, aramaico, né, as várias versões siríacas, aramaicas. Se eu te falar que você tem que estudar sânscrito. Se eu falar isso, meu amigo, o cara fala, eu não estudo teologia mais nem a pau, eu vou estudar exegese pra quê, tá ligado? Então, até 10 anos atrás a gente penava muito nesse sentido, né? É, é, ne- Até 10 anos atrás a gente penava muito nesse sentido. E aí o que acontece? Né? A gente penava bastante. Então, hoje, a gente está respirando mais ou menos no grego e no hebraico. Estamos respirando. Hoje eu posso dizer para você, não, de grego e de hebraico nós estamos bem. Nós estamos muito bem. Estamos muito bem. Só que assim, outras áreas nós vamos penar muito ainda. No aspecto teológico, nós vamos penar muito.
Então você tem que aprender um outro idioma, um inglês, um francês, um alemão, dependendo da área, e assim vai, né. Ah, certeza, Patrícia. Não, certeza. Se o canal aqui tivesse 100.000 inscritos, batesse 10.000 assistindo, ou até 1.000 mesmo, 1.000 pessoas assistindo, o canal batesse 100.000 visualizações, eh, teria sim, teria muita gente aqui, teria muita gente, certeza que teria espaço na agenda. Mas é que também entra uma outra coisa, cara, eu sou muito doidão. Então os caras eles não querem se associar muito com esse tipo de gente. Acompanham o nosso conteúdo, isso é fato. Acompanham o meu conteúdo, mas eles não, tipo, não querem se associar e é isso. Mas se fosse sim, se eu fosse um Rodrigo Silva da vida, eles encontrariam espaço sim. Ah, certeza. Eu sei, já, mas assim, já foram em canal de amigo meu também, que não é tão grande. O canal do cara é até menor que o meu, ele foi. O Saião já foi num canal de um parceiro meu. Mas aqui no meu canal ele não vem, não. Mas é porque o que aconteceu? O parceiro meu, ele chamou um, foi. Aí ele chamou outro, o cara foi. Ele chamou outro, cara foi. Aí quando você chama um, vamos supor, eu chego aqui e falo assim, ó, eu trouxe o Paulo Sérgio Gomes para conversar. Aí eu trouxe o Paulo Sérgio Gomes. Aí quando eu vou chamar outro pra conversar, eu falo, ó, eu já entrevistei o Paulo Sérgio Gomes, aí eu trago, aí eu mando um vídeo. Aí o cara fala, ó, você entrevistou o Paulo Sérgio Gomes, então eu vou no seu canal. Aí o cara vem. Aí quando eu vou convidar um terceiro, aí fica fácil, porque eu já entrevistei o Paulo Sérgio Gomes e entrevistei um terceiro. Mas assim, né? É, né? É aquilo. A gente sempre teve sozinho. Aê, chegou o Galvão, meu comunista. É isso aí, Galvão. Chega dividindo o dinheiro com a gente, hein? Tem que chegar dividindo dinheiro com a gente, hein? Falando nisso, não, é o meu comunista favorito. O Galvão é um corno comunista que sempre tá ajudando a gente aí. Inclusive, ele tá no grupo dos apoiadores. Ele tá no grupo dos apoiadores aqui. O apoiador é aquele cara que me ajuda com pelo menos 10 conto. Falando nisso, a galera aqui, eu tenho que cobrar a galera aqui, ó. Ô, povo. E meus 10 real mensal. Cadê o povo? Eu tenho que voltar a fazer as lives aí. E por aí vai. Tá? Então, só tive contato no Orkut. Se uma live você tivesse uns 10.000 assistindo, Jesus falava hebraico ou aramaico. Na verdade, as duas línguas. Na verdade, Jesus falava pelo menos 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Existe a possibilidade que alguns discursos de Jesus tenham sido feitos em grego. E por que eu digo que Jesus falava grego? Aramaico era a língua diária, do dia a dia. Hebraico era a língua eclesiástica, mas existe a possibilidade do aramaico ser também falado, como que eu posso dizer, ser falado no dia a dia também. E Jesus falava grego, porque Jesus ele cresceu na Galileia. A Galileia ela tinha muito contato com a região de Decápolis, região de Gadara, onde tem o demônio gadareno e por aí vai. Então você tem o Mar da Galileia, você tem a Galileia, o Mar da Galileia, e do outro lado você tem a Decápolis. Então você tinha contato, muito contato, entre aqueles de cultura helenizada que viviam na Decápolis com a galera que vivia na Galileia. Então, possivelmente Jesus falava grego. Você teve até gregos que queriam aprender com Jesus. Né? Você tinha lá 2 discípulos, alguns gregos que vieram falar com os discípulos. Por que eles falaram com os discípulos e não com Jesus? Porque tinha aquele preconceito, né? Existia aqueles judeus que se separavam dos gentios, então eles achavam que Jesus era da mesma forma, então eles foram falar com os discípulos primeiro. Então os discípulos foram falar com os discípulos, acho que André e um outro, mas existem discursos de Jesus que possivelmente foram redigidos em grego. Que discursos são esses? Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, ele tem traços de poesia grega, de literatura grega. Ele não traz muito pano de fundo aramaico ou hebraico, mas sim um pano de fundo helênico, poesia grega. Entendeu? O sermão do Monte é isso. Então, Jesus, ele também falava grego. Existe essa. Não é que existe essa possibilidade. Jesus falava grego também. Talvez não fosse a língua principal dele, mas ele arranhava um grego daquele jeito, né? Como língua de comércio,
que era muito comum na época dele. Nós brasileiros temos a dificuldade de entender isso, porque nós só falamos português. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que mora na Grécia, ele mora na Grécia, em Atenas, e ele falou que ele liga o jornal, tem jornal que está em inglês, tem filme que está em inglês com a legenda em grego moderno. Então, dentro da Grécia, você tem um contato muito forte com outros idiomas. E é assim com qualquer país da Europa. Você chega na Alemanha, se você saber alemão, se você saber inglês na Alemanha, você se vira. Entende? Se você saber. Se você chegar na França falando inglês, você tá fudido, né? Mas na Alemanha, se você chegar falando inglês, você consegue conversar com uma galera. Tem países lá que 4 idiomas são oficiais. Suíça, por exemplo. Suíça é alemão, francês, inglês e os idiomas em um idioma deles lá. Então tem muitos países na Europa que são bilíngues, trilíngues. Entende? Você pensa os árabes, eles falam o árabe, mas dependendo do país eles falam francês. Na África, a mesma coisa. Você chega lá, a língua lá é o inglês e o idioma local. Então, nós brasileiros temos um problema muito sério de achar que o mundo todo é assim, Israel só fala hebraico. Errado. 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 Entende? Na Grécia só se fala grego. Errado. Na Espanha só se fala espanhol. Errado. Né? Entende? Na China se fala chinês. Errado. Na Índia se fala indiano, hindu. Errado. Lá se fala mais de um idioma. Então, só que o brasileiro, ele pensa assim, se o Brasil é tudo em português, no outro país é tudo em outro idioma. E não é assim. E não é assim. Entende? Então é isso. Patrícia Duarte, seu conteúdo é muito bom e desejo que cresça muito. Agradeço. Agradeço, Patrícia. Se puder fazer uma doação para nós ainda uns 10 reais, eu agradeço também ainda. Fechou? Aí o Galvão deu mais 2 reais, ó, já compartilhando o dinheiro dele. Ajudar o nosso canal. Eu suponho que pela sabedoria que você tem, provavelmente estuda no mínimo metade do dia todos os dias. Não, Cardoso. Não. Eu sou um cara normal como você que trabalha, que nem atualmente eu trabalho na construção civil, mas todo o tempo que eu tenho disponível eu estudo. Eu estudo. Só que eu faço isso nos últimos desde 2000 latente mesmo, eu vou dizer para você que desde 2020, desde 2020. Então, tem uns 13, 14 anos de caminhada, né, velho? Então, você vai estudando e por aí vai. Será a receita de ser apertado os originais não conseguir sair bem? Rachei agora, falando do Luiz Saião é complicado. Galvão, salve. João é comunista? É verdade? João é comunista de verdade? Ele o Galvão, ele é desses aí. Mas não é queima-rosca não, viu? Mas é gente boa, né? Curso difícil com bastante conteúdo que vai proporcionar um crescimento intelectual, só não pode esperar retorno financeiro. Ó o Macedão, aí ó. Aí ó. Aí sim, ó, Macedão chegou, ó. Salve, Macedão. O pessoal do Itaú acabou de postar que o único correntista deles recebeu o Pix. Porra, mano, você tá falando que o Itaú é o único correntista. Vamos falar, Macedão, é foda, hein? Tamo junto, ó. Patrícia Duarte, você tem uma ideia por que o apóstolo Paulo não teve contato com Jesus, já que eram contemporâneos e certamente os dois estariam em Jerusalém em momentos importantes? E quem disse que não? E quem disse que não, Patrícia? Essa é a questão. E quem disse que não? Eles eram contemporâneos, só que Paulo ele era mais da região de Tarso, né? Ele era mais da região de Tarso. E talvez ele estivesse em crescimento. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Você pode ter tido contato, sim, de Jesus, ali de Paulo com Jesus, mas naquele momento da vida de Paulo, ele estava em contato mais com outras coisas, com outras questões, né? Então, seria isso. E outra, ele era estudante de grego, né? O Paulo, ele era helenista, então ele tinha conhecimento de grego, tinha conhecimento de judaísmo. Então, na época em que Jesus viveu e que ele fez o ministério dele, Paulo ele estava iniciando os estudos dele. E antigamente as notícias não eram igual hoje.
Como assim não era igual hoje? Hoje, o cara estoura uma bomba na Ucrânia, você vê a bomba caindo ao vivo. Você vê um vídeo 10 horas depois e viralizou. Porra, cara, teve uma paca na Amazônia. Tinha um cara que tinha uma paca, o Brasil parou por causa de uma paca que foi levada pelo pelo aqueles caras que pegam os animais, né. A paca estava vivendo no rio, o cara morava no rio, ele morava no barco, a paca morava com ele e tiraram a paca dali pra pôr a bichinha pra sofrer. Entendeu? E aí o Brasil todo soube. Só que antigamente, quando a gente volta 2000 anos atrás, uma notícia para ela se espalhar, ela levava muito tempo. Muito tempo. Demorava muito tempo. Então, o que que acontece? Existe a possibilidade de Paulo não ter conhecido Jesus nesse sentido, porque quando ele foi ter notícia de Jesus era alguém, tipo, muito, tá ligado? Muito distante, burburinho, né? E é por isso, eu até entendo que é por isso que eu vou compreender que é por isso que Paulo perseguiu os cristãos. Porque ele falou: ah, vocês estão dizendo que é o Messias, mas tem um monte de Messias por aí e vocês estão defendendo. E aí ele começa a perseguir, entendeu? Como achando que era uma seita herética. Entende? Até acontecer sua conversão, né? Então seria nesse sentido. Eh, sim, mas o aramaico palestinense era usual, Jesus falava aramaico mesmo. Agora, em eventualidade o hebraico e eventualidade o grego também. Um caso moderno interessante é o Irã, que não fala árabe, né, o Irã não fala árabe, disso eu não sabia, o Polix. O hebraico era utilizado nos escritos e o grego koiné era utilizado na região da Palestina também. Sim, trabalho em construção civil, então tem cachê. Só que assim, o o que que acontece? A Acontece o seguinte, o dinheiro da construção civil, pedreiro é uma profissão que ganha bem, não vou mentir, pedreiro ganha, IBAMA, isso, pedreiro ganha bem. Só que o problema de pedreiro, no meu caso, eu sou um pedreiro que trabalho na diária. O pedreiro que trabalha na diária, o dinheiro é só para comprar comida e às vezes não dá. Entendeu? Essa semana passada, eu trabalhei 2 dias a menos. Um que foi dia 9 de julho, salve bravos soldados constitucionalistas, salve o povo guerreiro, salve o povo paulista. Revolução de 32. E quarta-feira ficou o tempo virado para chuva, então eu não trabalhei 2 dias, eu perdi 2 diárias. Essas 2 diárias era o dinheiro que eu ia pagar o velho da lancha, que eu ia fazer pagar a galera, não consegui, entendeu? Então, construção civil é para comprar comida, não é dinheiro para eu investir. Agora, para comprar livro, para fazer o corre, para sonhar, aí é com a doação de vocês, né? Com a boa, com a boa, como que eu posso dizer? Com a boa beneficência de vocês, com a boa intenção de vocês de me ajudar. Então, quem puder ajudar aí com pelo menos 10, eu agradeço, beleza? Os IBAMA. Como assim Paulo não teve contato com Jesus? Enquanto que Jesus era vivo, enquanto que Jesus era um pregador itinerante, entendeu? Né? E ó, é isso aí, Patrícia. Mas devolver. Adolfo, hoje em dia você consegue ler fluentemente o Novo Testamento grego sem precisar ficar parando para construir léxico ou gramáticas? Tipo assim, você consegue ler e pregar só com o Novo Testamento grego sem problemas? Não, eu não conseguiria pregar com o Novo Testamento grego só olhando para o texto. Eu consigo sim fazer meu devocional, fazer uma leitura, mas ainda assim eu não tenho uma compreensão de 100%. Eu não teria uma compreensão de 100%. E aí eu preciso da gramática, do léxico, né? Muitas vezes até do interlinear para apressar o estudo, mas eu não sou um cara que tipo assim, esse negócio da fluência aí também é um pouco de frescura, por quê? O estudo do grego e do hebraico, ele tem que ser instrumental. Como assim instrumental? Você vai usar como instrumento de pesquisa, e aí sempre vai ser demorado, entende? Sempre vai ser demorado. Nunca vai ser algo muito rápido, muito, tá ligado? Seria nesse sentido. Fechou? Mas assim, se eu pegar um tema, pegar um Pai Nosso, por exemplo, eu consigo fazer mais tranquilo. Só que aí vai depender da passagem, vai depender do tema, né? E por aí vai. Existem alguns teólogos que defendem que os escritos de Paulo divergem de algumas doutrinas dos evangelhos.
É porque os caras não compreendem a grandeza que é o cristianismo, né? Não conseguem compreender. E não é que divergem. A gente tem que entender o seguinte: tanto o novo, tanto o novo, tanto o Novo Testamento, os evangelhos, as epístolas paulinas, quanto o livro de Apocalipse, todos eles foram escritos em contextos de treta. Os evangelhos, eles são escritos para resolver problema. As epístolas de Paulo são para resolver problema, né? A epístola de Hebreus é para resolver um problema. O Apocalipse, ele vem para resolver um problema. Como assim resolver problemas? Cada momento em que as epístolas de Paulo são escritas, elas estão resolvendo problemas locais. Quando você pega os 4 evangelhos, cada um ele atinge um público diferente. Lucas para os helenos, Marcos para os romanos, Mateus possivelmente para os judeus, e João, ele vai ser escrito no contexto, por exemplo, veja só, João ele escreve, é o último livro do Novo Testamento a ser escrito. João vai escrever por volta do ano 100 o seu evangelho. Ele vem para lidar com o gnosticismo. Como é que o evangelho de João começa? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Ele já começa, como que eu posso dizer, refutando o gnosticismo, os agnósticos, né, os gnósticos, que acreditavam que Cristo só ressuscitou em espírito e não em carne. Então, João ele já começa o evangelho partindo no meio desses caras. E ele vem tratar da pessoa de Jesus, porque João ele já era velho, ele sabia que ia morrer. E todos os discípulos já tinham morrido. O ano 100, 90, o que é um peido para quem tá cagado? Né? O que é 10 anos para 2.000 anos atrás? Não é? Entendeu? Então, assim, se for escrito em 90 ou em 100, meu amigo, é a mesma coisa. Põe 95, né? O que é um peido para quem tá cagado? Esse é o exato exemplo disso, né? Então, o que acontece? Quando ele escreve, é nesse contexto, que é diferente, por exemplo, do Evangelho de Mateus. Então, você vai ter diferença narrativa e diferença de enfoque. E aí, para algumas pessoas, isso pode soar como contradição, mas não é. Mas não é. Compreende? É isso aí. Seria isso aí. Fechou? Deixa eu ver aqui mais. Fala-se a língua persa. Legal, o Irã fala Farsi da Pérsia. Irã, antiga Pérsia, a única coisa que se liga com os árabes é a religião islâmica. Legal. Não, convalidação já não existe mais, Fábio Júnior. Né? Alma gêmea, bate coração, a metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas almas que se atraem, sonho lindo de viver. Fábio Júnior, hein? Estou morrendo de saudade de você. Fábio Júnior. O que acha do comentário bíblico popular? Eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, cara. Eu não conheço esse comentário. Faustino apagou os comentários. Então, cara, mas eu sou professor. O problema é que o Estado aqui tá enrolado, cara. Tá foda. E eu mando currículo para algumas escolas para poder dar aula, mas é muito concorrido aqui no estado de São Paulo para ser professor. Mas eu tô aguardando uma oportunidade aí. Né? Boa noite, 90 ou 100. Deixa eu voltar aqui. Segunda Pedro, o verso é modal etélico. Cara, aí eu acho mais fácil você dar uma olhada na gramática do Daniel Wallace, né? Eu não parei para analisar esse verso, essa palavra colazo menos dessa forma. Eu sei que assim, você vai ter gramáticos que vão defender que ele pode ser traduzido no futuro, que é normal. E você vai ter gramáticos que vão traduzir, ou tradutores que traduzem no presente. O que acontece? As duas traduções são possíveis. As duas traduções são possíveis. Simples assim. Então, aí vai depender do gramático. É modal ou etélico? Depende do gramático, entendeu? Eu não estudei o tema profundamente para poder chegar e comentar aqui, entendeu? Mas aí depende do
comentarista, depende do gramático, depende do tradutor. Mas assim, tanto a tradução será para sofrerá a perdição ou sofrendo, as duas traduções estão corretas. As duas traduções estão corretas em si. Né? Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos gentios, João escreve para a igreja, exatamente, de uma maneira geral. Muitos gnósticos usavam as escrituras como um código que continha conhecimento secreto em suas palavras, não em seu significado literal. Exato. E por isso que, mas também você tinha crenças crenças assim, você pode pecar à vontade, porque o que o corpo faz, o espírito não sente. Você tinha muito disso, que é uma doutrina grega, que se adentrou dentro do cristianismo, entendeu? Então é muito importante você ter essa noção histórica dessas crenças, dessas questões aí, né? Então é isso. How Music. Sandak Music. Thomas Soares. João foi escrito em fases. Mulher de fases. Temos uma teóloga brasileira que escreveu um livro sobre João 9, que foi escrito por fases também. Fases é com um S, tá? Né? Patrícia, aí, ó. Você usa a palavra no teu vocabulário, é normal para você? Completamente normal. Você acha que eu tô carregando uma viga de 6 metros de concreto no ombro, subindo escada e descendo. Aí eu acerto a viga no joelho, que foi o que aconteceu comigo hoje. Você acha que eu vou falar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado? Hã? Tô andando, piso em cima de um prego enferrujado. Você acha que eu vou falar o quê, irmão? Hã? Eu escuto música de corno o dia inteiro, velho. E assim, não é porque eu queira não, mano, é porque eu até zoo com os caras. Eu falo: "Cara, você escuta música de corno o dia inteiro, velho". "Mas eu volto com essa mulher, mas eu volto com essa mulher". Porra, cara, o dia inteiro, 4 vezes a mesma música. Deus me livre, cara, eu não desejo isso pra ninguém, cara. Aí você acha que eu vou fazer o quê? Hã? Você acha que um cara que tem esses calos aqui nas mãos vai parceiro, é meu vocabulário do dia a dia. Quando eu comecei a trabalhar de professor substituto, e eu não precisei trabalhar na obra, meu vocabulário melhorou, mas o problema é que eu lido com muita gente, eu lido com uma galera que, assim, é normal, entende? Então, assim, Jorge, eu vou fazer o convite para você, faz o seguinte, pega, se você quer ouvir alguém com vocabulário santo e tal, vai seguir o Silas Malafaia, vai seguir o Edir Macedo, vai seguir os caras assim que gostam de falar de santidade, segue o pastor da tua igreja, vai lá, sim, tá ligado? Ponto. Você quer falar com santo? Vai lá, mano. Aqui você tá lidando com pedreirão, cara, tá ligado? Aqui nós troca ideia e de peito aberto, sem hipocrisia. Ai, mas você lida com coisas santas. Exatamente. Eu tô lidando com santos. Os santos que me ajudam financeiramente com suas doações. Muito obrigado a vocês que dão apoio pra gente. Ah, não, então fechou. Mas assim, você tem que ouvir uma música. Você tem que ouvir um grupo chamado Matanza, velho. Você vai rachar o bico da risada com os caras. Você tem que ouvir Matanza. Ela roubou meu caminhão. Ah! Não. Ó, deixa eu ver uma música do Matanza bem legal. Ei, patrão, olha só quem vem ali. O hippie da cidade não quis ir embora, não. Não dá pra acreditar que ele ainda está de pé e caminhando em nossa direção. Foi muita coragem ter aparecido aqui. De certo, nossa língua não entende muito bem. Sempre que eu disser, rapaz, você tem que ouvir Matanza aí, tá ligado? Então é isso aí. Tem que estudar um pouquinho dos pais da igreja. Você vê os pais da igreja um xingando o outro, cara, é da hora, velho. É da hora, mano. É louco, é louco. Então, assim, o que acontece? Concordo. Nós temos que ter um vocabulário santo. Concordo. Só que, vamos lá, eu não consigo só lidar com santos. Eu estou entre pecadores. E dentre os pecadores, eu sou o pior deles, né? Então, é isso. Mas tamo junto então, Jorge, tamo junto. Mas quando você quiser ouvir uma coisa mais santa assim, vai ouvir os sermões da tua igreja, vai lá, vai ouvir um bom pregador que você goste. Nós aqui é daquele jeito, é daquele jeito.
Lutero era boca rachada mais que tudo, aí ó, e o Macedão lê Lutero em alemão, o Lutero ele ficou de me ensinar uns palavrão em alemão aí. Ô Isaac, a sua pergunta ela é mais apologética, mas sim, apólime significa matar, tá? Apólime é usada para matar. Você mesmo já se respondeu. Os próprios tradutores já colocam apólime como matar. E os léxicos também trazem essa definição para apólime, tá? Então apólime tem essa definição, tá? Aí sim, ó, é isso aí, ó. Homem nasceu para bater concreto, irmão. Homem nasceu para bater concreto. Quietismo, movimento que existiu dentro do catolicismo, legou prejuízo para os que o seguiam. Madame Guion, Fenero, Molinos, entre outros. Eu não entendi bolufas do que você falou, Soares. Explica para nós. Você dirigiu o Camaro Amarelo, né? Camaro Amarelo, aquela música do Camaro Amarelo. Porra, cara, nossa, faz tempo que eu não escuto aquela do Camaro Amarelo. Vixe, mestre em bitoneira não, você era encarregado de bitoneira, tá ligado? Então, tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Opa! Velho da lancha mandou aqui, parece que a convalidação em teologia vai voltar. Mas, mas isso aqui foi falado em 2023. Mas eu acho que assim, a coisa mais inútil que pode se ter é a chamada convalidação em teologia. Por que ela não compensa, cara? Porque você faz um curso livre e depois você vai lá e convalida ele. Então você quer fazer o curso aprovado pelo MEC, já faz direto. Né? E eu já gravei alguns vídeos falando sobre a convalidação. A convalidação ela foi criada porque acontece o seguinte: tanto filosofia quanto teologia não era reconhecida pelo MEC até 1999. A partir de 99, o MEC passou a reconhecer teologia como um curso superior. Teologia passou a valer igual história. O MEC passou a reconhecer. Só que acontece o quê? E quem se formou antes de 99? Não tinha o curso aprovado pelo MEC. Então o MEC desenvolveu, olha só, então o MEC desenvolveu a convalidação, que seria um curso que duraria 10 anos, de 2004 a 2014, ele duraria 10 anos, para quem se formou antes de 99, olha só, para aqueles que se formaram antes de 99, estudasse mais 2 anos e tivesse seu curso aprovado pelo MEC. Então, a intenção da convalidação de teologia foi isso. O problema é que muito seminário livre ganhou dinheiro com isso, não só seminário livre. Faculdades aprovadas pelo MEC também. Por quê? Os caras desenvolveram a convalidação em teologia e venderam a rodo, cara. Você tinha faculdade que tinha contrato fechado com o seminário livre. Então, você queria fazer um curso aprovado pela convalidação, você fazia o curso livre e automaticamente você já entrava na faculdade depois que tinha o curso livre para fazer a convalidação em teologia. Entendeu? Olha que louco. Olha que louco, né? Então você teve muito esse mercado funcionando e bombando, e esse mercado bombou de 2012 até 2017. Eu fui a penúltima turma que convalidou. Só que assim, hoje não faz mais sentido, porque quem quer um curso livre, faz um curso livre. Página inicial do canal tem um. Quem quer um curso aprovado pelo MEC, faz pelo MEC. Né? Então, a convalidação em teologia, na minha opinião, hoje, ela não faz o mínimo de sentido. Pô, aí o velho da lancha falou que você faz um curso de teologia por R$ 130. Qual que é o sentido de você fazer um curso livre e depois fazer a convalidação? Já faz o curso aprovado pelo MEC direto, né? Entende? Então, é isso. Né? Sandrão, você usa a Bíblia no dia a dia? Como usar a Bíblia no dia a dia? Bem, acorde cedo, abra ela e leia. Atualmente eu estou lendo o Evangelho de Marcos em português. Eu já li ele em grego, tá? Aí agora eu estou lendo ele em português, porque a minha igreja está fazendo a lição da escola bíblica em cima do Evangelho de Marcos. Então eu estou nesse sentido, tá? Fechou? Entendeu? Não, Macedão, o curso livre.
Eu sou o seguinte, eu não penso assim, ó, eu vou aprender mais porque o curso é aprovado pelo MEC. Meu aproveitamento em cursos aprovados pelo MEC é quase zero. Tipo, se eu aproveitei 10%, assim, se eu aproveitei 10% do conhecimento que me foi passado nas faculdades, 10% foi muito. Eu digo que da matéria de história, cara, só teve 2 matérias que eu curti fazer, o resto eu fiz por obrigação. Matéria de história, porque o resto era pedagogia, licenciatura, comunista e blá blá blá, aquela vergonheira, aquela porcaria toda. Então, assim, eu aprendo mais de história conversando com amigos historiadores e lendo livros do que no próprio curso em si. Teologia, eu aprendi muito mais de teologia fora do curso teológico, seja livre ou aprovado pelo MEC, porque não é a faculdade que faz o estudante, é você que faz o seu estudante. Eu, por exemplo, aprendi grego sozinho. Hebraico eu não tenho, eu tive professor por um tempo, mas o hebraico que eu aprendo e que eu estudo hoje é sozinho. Entendeu? Então não é a faculdade, é eu, é eu. Então, eu aprendo, qual que aprende mais? Nenhum dos dois, vocês, tanto faz o que você escolher. O que vai diferenciar é o estudo no dia a dia, é a pegada que você vai dar. É claro que se você tiver um bom curso, você aproveita melhor, mas o que faz você aprender é a sua pegada no dia a dia de estudo. É igual ficar forte, você chega na academia e levanta 25 quilos hoje, amanhã você levanta 30, depois de amanhã você levanta 35, e assim vai seguindo. Você vai aumentando a carga gradualmente. A mesma coisa é com o estudo. Agora, se você tem alguém que te guie, beleza, igual vocês estão no meu canal, acompanhando minha live, vocês estão sendo guiados. Então fica mais fácil. Mas, cara, o que manda a aprendizagem é a tua pegada solitária. Então, por exemplo, eu fui para a escola, na escola eu ouvi falar sobre Machado de Assis. Hoje, olha o tanto de coisa que eu tenho sobre Machado de Assis, tá ligado? Fora mais alguns livros ali em cima. Então, por exemplo, eu ainda não comecei a ler, mas quando eu começar a ler, pegar, eu queria ter mais tempo para poder ler. Quando eu puder ler, quando eu tiver mais tempo para poder ler, quando eu estiver trabalhando de professor e tal, ou estiver ganhando dinheiro no YouTube, você pega, por exemplo, eu aprendi sobre Machado de Assis na escola, mas eu ouvi isso sobre Machado de Assis. Olha isso aqui não é nem a obra completa, meu irmão. Isso aqui não é nem a obra completa, isso aqui são partes de livro, 20, 23, 27, 21, 18, 14, 19, 26, 30 e 31. Isso aqui é parte de uma coleção do Machado de Assis. Entende? Então, o que faz você aprender não é a escola, é o que você tem em casa, tá ligado? Foi vintão essa coleção aqui, cara, vintão. Inclusive, na escola eu aprendi história do Brasil, mas, maluco, olha o tanto de coisa que eu tenho sobre história do Brasil. Aqui, ó, a parte aqui é política e história do Brasil, em cima é história do Brasil. Aqui também eu tenho esses 4 livros azuis aqui sobre história do Brasil. Então, é isso, tá? Fechou? Ó, vamos lá. Então, assim, depende, tá? Tem curso livre que você vai aprender alguma coisa, tem curso aprovado pelo MEC que você vai aprender alguma coisa, aí vai depender. Professor, me ajuda a adulterar aí com Batseba, cometeu 2 erros. Você tá querendo cometer adultério com a Batseba, mas a Batseba já virou pó do pó do pó do pó do pó do pó do pó, velho. Não, todo homem que comete adultério, ele comete 2 erros, né, porque ele pode cometer 2 erros, ele vai cometer 2 erros. Primeiro que ele tá traindo a mulher dele, segundo que ele traiu um parceiro dele, terceiro porque ele queimou o filme dele, né, mano. Talarico é foda, né, mano, talarico não é respeitado, né. Ah, Arisnaldo, se Lutero não rompesse com o catolicismo romano, o luteranismo hoje seria uma ala do catolicismo como a ala da teologia da libertação? Não, Lutero era católico. Lutero quase não rompeu com o catolicismo. O que nós entendemos com o luteranismo hoje vem de Melanchthon. Melanchthon era aprendiz de Lutero. A teologia luterana deveria se chamar teologia melanchtoniana,
Porque quem de fato rachou com a Igreja Católica foi Lutero. A teologia em si, Lutero ele teve a treta com a Igreja Católica, mas ele não deixou de ser católico em si. A sua teologia, a sua abordagem. Quem vai fazer o racha, a separação teológica é Melanchthon. Tá? Aqui em São Paulo temos Mackenzie, do Nicodemos Justus. Não, a Mackenzie não é do tio Nico, né? Mas você tem a Mackenzie, por aí. Mas eu não pagaria o preço que numa mensalidade de uma faculdade de teologia. Que a Mackenzie cobra, eu não pago mais nem a pau, velho. Não pago mais nem a pau. Um dia eu vou ter uma biblioteca tão boa quanto a do mestre Euclid. Bom, Sandrão, é assim, velho. O que eu posso falar pra você, mano? Essa biblioteca aqui, ela foi construída com sangue, mendicância e muita misericórdia do nosso Deus. E são também 14 anos, né? Tô há 10 meses, eu tô há 14 anos compondo essa biblioteca, né? E eu tô tendo a sorte de encontrar muita coisa legal na Feira do Rolo que eu nem queria trazer, mas acabo trazendo porque, né? Aí, ó, 2 mensalidades da Mackenzie são 4 anos de teologia AD em qualquer UniAD. Exatamente, Macedão, exatamente. Então eu não pagaria, eu não pago esse preço, não. Entendeu? Gente, 10h40, eu já fiquei 40 minutos a mais do que eu esperava. Deixa eu só ver aqui no celularzinho aqui, quem foram os apoiadores do canal. Tão natural quanto a luz do dia. Ó. Pô, o Leidição comentou, nem comentou na live. Leidição ajudou, Macedão ajudou com R$5. Valeu mesmo. É isso aí. Mas nem a pau, Sandrão. Ixi, esquece. Nem a pau. Eu com 1.800 conto por mês eu faço medicina, cara. Eu com 1.800... Meu irmão, eu com 1.800 pau por mês, sabe o que eu faço? Eu abro uma mecânica de moto. Se eu for gastar R$1.800 numa faculdade hoje, eu faço sabe o quê? Olha só. Macedão, com R$1.800 hoje, por mês, ó, eu vou investir R$1.800 numa coisa hoje, por 5 anos. Eu colo com meu irmão lá em Leme e falo assim, Du, vamos abrir uma mecânica? Eu vou investir nela R$1.800 por mês. Topa? E ele fala, topo? Ele já tem umas ferramentas lá, eu já tenho umas ferramentas aqui, eu tenho umas chaves de boca aqui, ele já tem as chaves lá. Cara, eu invisto 1.800 por mês. Em 5 anos eu te garanto que essa mecânica ela vai dar mais dinheiro do que o curso teológico. Eu monto a melhor mecânica do estado de São Paulo com R$1.800 por mês. Tá ligado? Eu monto uma mecânica de carro tunado, só V6 pra cima, Opala 6 cilindros pra cima. Entendeu? Eu falo, não vale a pena mais. Eu não pago, não, eu pago aí. Ó, 130, faculdade do velho da lancha, que o Severino Breda, ele falou, ó, 130 você faz uma faculdade de história, faz uma faculdade de letras, faz uma faculdade de teologia, 130 por mês. Eu acho justo, pô. Eu acho que até pouco, poderia ser um pouquinho maior. Mas, pô, tá um valor legal. Agora, 1.800 por mês, meu irmão, você pode bancar uma família, cara. Pô, isso aí é uma. Você pode. Cara, se você arrumar 3 mulheres, fazer um FII com cada uma, você dá uma pensão pra 3 mulheres, cara. Tá ligado? Entendeu? Então eu não gasto esse dinheiro todo com teologia. Se você comprar, pagar fazer uma faculdade, olha só, faz as contas. Você vai fazer teologia, você vai pagar 140 por mês, 130. Então de 1.800 tira 130, vai dar 1.670. Se você gastar 1.670 reais em 4 anos de livro, meu irmão, você passa essa biblioteca fácil, fácil. Em 4 anos, passa fácil, fácil. Você compra tudo que você precisar. Tudo que você precisar. Em 4 anos, eu acho que em 2, mas em 4 anos você compra tudo que você precisar.
Aí eu vou meter bronca na teologia sistemática? Pô, esse mês eu compro teologia sistemática. No outro você compra, você já comprou tudo que tem de teologia sistemática. No outro mês você compra tudo que tiver de grego. No outro mês você compra quase tudo que tiver de hebraico. No outro você compra quase tudo de latim. No outro você compra quase tudo que se for pesquisar de sânscrito e por aí vai. Aí no outro você compra de linguística. Meu irmão, se eu tivesse R$ 1.800 hoje, falaram assim, ó, Adolfo, você vai investir R$ 1.800 na sua biblioteca. Cara, hoje eu compraria tudo que eu preciso de linguística com R$ 1.800. Tá ligado? 1.800 pau. Não, eu tô falando sério, entendeu? Exato, pô. Tá ligado? Entende? Então, pô, 1.800 pau. Eu poderia ter aula com o Papa, que eu não vou. Ó, o Papa vai dar aula aqui, ó. O Papa vai dar aula há 4 anos aqui na faculdade. Foda-se, mano, eu não quero nem ver. R$ 1.800 eu não pago nem no mestrado. Os caras me perguntam, às vezes, Adolfo, você não vai fazer um mestrado? Eu falo, pra quê? Pra dar aula pra ensino médio? Ah, mas é pau. Ah, não, mas você dá aula em faculdade. Cara, faculdade é o bagulho mais concorrido que existe. Eu não me preocuparia com isso. Se eu for gastar dinheiro se for gastar R$ 1.800 numa graduação de teologia, num mestrado e num doutorado, meu irmão, eu abro uma mecânica e ainda abro espaço ainda para construir nave espacial. Eu vou ter dinheiro suficiente para abrir uma tecnologia de nave espacial, porque é muito dinheiro. E não vale a dor de cabeça. Mano, não vale a dor de cabeça. Pra quê? Só pra pregar? Pra pregar você não precisa de diploma. Pra passar uma lição de escola sabatina você não precisa de diploma. Tá ligado? Não precisa. Tanto que hoje eu falo, ó, é que na época era foda. Na época era foda. Fundaria a, a Carecão Naves Espaciais, hein? Somos como naves imperiais a serviço do nosso rei. Naves, que é? Naves de guerra, onde só não há tempo para olhar para trás. Somos jovens que creem no Deus vivo e dirigindo uma nave espacial, 8 cilindros, 12 turbinas, a álcool, né? Porque Brasil, né? Tem que ser a álcool, pá, pensou? Carecão SpaceX com tapa-olho na cara, descobridor dos 7 mares. Na verdade, eu sou assim. Mas ele é muito louco, mano. É isso aí. Vamos lá. É possível ser um bom teólogo sendo autodidata? Então, Leandrão, sua pergunta ela é boa, mas assim, eu gravei um vídeo, tá, sobre autodidata. Eu sou um tipo de pessoa que eu sou da seguinte, eu penso da seguinte forma, por exemplo, eu quero ser mecânico. Vamos supor, quero ser mecânico. Se você quer ser mecânico, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que comprar ferramenta, você vai ter que se especializar, porque hoje você vai ter o quê? Você vai ter moto que é injeção, que é carburada, moto que é injeção eletrônica, tem um novo modelo de moto que tem a embreagem padrão da moto que a gente está acostumado, tem a embreagem de deslizamento feita pela Bajaj. Então hoje, se você quer ser mecânico, você tem que estar sempre estudando e sempre aprendendo. Você tem que pagar pelo preço. Você pode ser um mecânico. Eu vou pegar minha moto aqui, vou abrir ela inteirinha, desmontar ela inteira e montá-la de novo. Tem cara que é habilidoso e consegue. Existem pessoas que têm essa habilidade. Não é o meu caso. Entendeu? A mesma coisa é na teologia. Eu quero ser um teólogo. Dá para ser teólogo autodidata? Dá. Só que assim, meu irmão, a caminhada fica mais fácil se você tiver um treino. Tá ligado? Fica mais fácil. Tem coisa que eu aprendi na teologia que foi muito mais fácil aprender com um professor do que sem. Não é tanto assim, não é tanta coisa. Mas é isso. Tá ligado? Então, por exemplo, eu até tô brincando com meu irmão aqui, falando do meu irmão, nós vamos abrir uma mecânica. Tô brincando com ele assim. Eu quero ser professor, gente. Eu não quero ser. Eu sou professor, eu nasci pra ser professor, mas brincando. Se não der certo, cara, abre uma empresa e foda-se. Já passei 14 anos trabalhando pros outros, tá na hora de começar a trabalhar pra mim. Se eu quiser realmente, de fato, abrir uma mecânica, mano, eu vou estudar sobre o tema.
eu vou fazer um curso, vou aprender sobre elétrica. Cara, eu troquei a rela cara, eu mexi no chicote da minha bis. Sabe o que que é você pegar, arrancar todo um chicote, fiação da moto e ter que ligar outra? E na hora que você liga, você fala: "Mas porra, mas isso aqui tá sobrando, velho". Aí eu falei: "Mas por que que tá sobrando esse botão?" Eu falei: "Ah, já sei. A minha bis, ela é só partida no pedal. O chicote que veio foi da bis 2005, que ela tem a partida elétrica, que você só aperta um botão. Então o fio que estava sobrando, a saída que estava sobrando era. Aí eu chego para encaixar lá no motor, na saída do estator do motor que gera a energia para a luz e a energia para a ignição, eu vi lá 2 fio verde, um fio preto. Eu falei: "Cara, mas a saída aqui não tem esses 2 fio preto e não tem isso aqui, o que que eu faço?" Aí eu tive que pesquisar, olha só, com a moto toda desmontada, com o chicote já todo montado, só faltando 2 encaixes, eu tive que pesquisar sobre o fio verde e tive que fazer o quê? Uma gambiarra. Eu tive que pegar, cortar o chicote antigo, encaixar a entrada, ligar fio azul com fio azul, fio amarelo com fio amarelo, fio branco com fio branco, fio azul com marrom no fio azul, pegar o fio verde que saía, conectar nos 2 fios verdes que tava lá, rezar para que não desse curto e ligar a moto. Entendeu? Eu tive que pesquisar. Então, dá para ser mecânico autodidata? Dá. Mas se você tiver um conhecimento teórico, se você tiver um treino, é muito melhor. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então dá sim para ser um teólogo autodidata, mas fica mais fácil se você fizer um curso de teologia pagamento único na página inicial do canal. Ou, né, pô, dá para ser um baita historiador? Dá. Mas se você tiver um treino como professor de história, como historiador, tiver noção de documentação, de livros, onde buscar, é mais fácil. E isso você aprende na faculdade de história. Como lidar com documentos, como. Ixi, mano, o bagulho é da hora, entendeu? O que acha da Ordem dos Teólogos no Brasil? Eles dão uma carteirinha de reconhecimento de teólogo que pode usar para ir a lugares e não ser barrado e reconhecido, por exemplo. Então, cara, é assim: você tem a Ordem dos Pastores ou Teólogos do Brasil. Eu acho muito legal isso aí, o Sindicato dos Teólogos. Eu acho que é uma coisa legal. Eu acho que é uma coisa legal. Não acho, eu não vejo uma coisa ruim. Porque fica mais fácil, né, mano? Fica mais fácil você sistematizar tudo e encarar ali, encaixar. Eu não vejo como uma coisa ruim. Tem que ver se vale a pena. Para mim não vale, mas eu não vejo como uma coisa ruim, beleza? E é isso. Talvez um dado momento seja necessário para mim, mas no momento até agora não. Gente, 10h50. Agradeço a todos que puderam me ajudar financeiramente aí, quem pôde fazer a doaçãozinha, quem pôde ajudar, então agradeço. E é isso, então Deus abençoe vocês. Até o próximo dia, né? Até amanhã. Amanhã possivelmente eu faço uma live aqui também com vocês. E nós vamos meter bronca, beleza? Um abraço e fui.